Bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. A Ordem dos Economistas vai a votos no início de dezembro e até o momento surgiram duas candidaturas aos órgãos sociais. Hoje vamos conversar com António Mendonça e António Rebelo de Sousa, que são respectivamente o candidato a bastonário e o candidato a vogal da direção da Ordem, pela candidatura Mudar a Ordem, Prestigiar os Economistas, Servir o País. A ambos eu dou as boas-vindas a este espaço do Jornal Económico começo por si, António Mendonça. Porquê esta candidatura nesta altura? No fundo, porquê esta candidatura? Em primeiro lugar, eu penso que é importante dizer quem somos, porque quem somos explica, em larga medida, porque é que estamos aqui. Dizer que eu atualmente sou presidente da Delegação Regional do Centro e Alentejo, aliás, ali o meu colega António Rebelo de Sousa é membro também da direção. Temos entre nós o presidente da Direção Regional do Norte, que é o Dr. António Cunha. Portanto, é uma candidatura que tem uma implantação nacional à escala nacional. Temos também um representante da Direção Regional do Algarve e, portanto, para além de outros elementos, enfim, que têm trabalhado connosco ao longo destes anos, e, portanto, para dizer que a nossa lista congrega um conjunto de pessoas que já têm exercido responsabilidades ao nível das delegações regionais e que, portanto, acharam que seria oportuno, neste momento, partir daí para construir um projeto de âmbito mais geral, de âmbito nacional, para precisamente cumprir o lema que nos propomos, que é mudar a ordem, que é prestigiar os economistas e, por outro lado, servir o país. Ou seja, uma ordem mais interventiva. Exatamente. Aliás, enfim, nós temos uma lista, em geral, para ter uma ideia, são cerca de 150 colegas que participam em todos os órgãos. É muita gente, mas, digamos, foi relativamente simples de fazer a lista, houve uma adesão muito grande por parte dos nossos colegas e reúne pessoas de diferentes gerações. Eu queria chamar a atenção para a nossa mandatária, que é a doutora Manuela Morgado, enfim, que teve um papel muito importante, quer na constituição da Associação Portuguesa de Economistas, que é a antecessora da Ordem, sim. E também o Dr. Francisco Morteira Nabo, que será o cabeça de lista à Assembleia Representativa e que foi bastonário e que teve um papel muito importante também no lançamento e, sobretudo, na abertura da Ordem a todo o tipo digamos, de economistas, porque hoje o termo economista é um termo muito genérico e, enfim, há várias especialidades, quer no âmbito das ciências económicas, quer no âmbito das ciências empresariais, enfim, aliás, das finanças. Há até uma pequena polémica, porque há quem questione porque é que a Ordem não aceita, por exemplo, professores de economia, ou melhor, ao contrário, porque é que há professores de economia que não se podem chamar economistas por não fazerem parte da Ordem? Bom, mas isso, enfim, é algo que está nos estatutos e deriva do facto de ser uma instituição pública, não é? E, portanto, de utilidade pública. E, enfim, não há nada que impeça, vamos lá, aliás, a Ordem, tanto quanto eu sei, nunca, em qualquer circunstância, fez o que fosse para, enfim, pôr em causa que as pessoas reivindiquem o economista. Mas o que nós temos que fazer, e a Ordem tem que fazer, é trabalhar no sentido de que todos os economistas se sintam identificados com a Ordem. E esse é o projeto. E queiram fazer parte da Ordem, não é? Repare, o que é que nós queremos, fundamentalmente? Em primeiro lugar, é que a Ordem seja ativa, que a Ordem seja interveniente e que a Ordem seja influente. E, de facto, nós temos que reconhecer que a Ordem, até por aquilo que acabou de dizer, não tem conseguido realizar esse objetivo. E, portanto, é importante, julgo que se nós olharmos para aquilo que é a atual situação económica do país, mas também aquilo que foi a evolução recente, nós temos que ver que Portugal é uma economia que há cerca de 2 décadas ou mais tem tido, enfim, um crescimento mínimo, não é? Portanto, praticamente é considerada estagnada. E podemos ver que os economistas têm uma responsabilidade e um papel insubstituível e, portanto, é importante mobilizar os economistas para encontrar soluções para o país. E que a Ordem também seja uma instituição capaz de mobilizar os economistas para enfrentar essas situações, não é? Enfim, mas há outros aspectos, designadamente. Em primeiro lugar, nós temos que mobilizar os economistas e, portanto, temos que trabalhar, ou seja, temos que trabalhar no sentido que os economistas reconheçam a Ordem como uma condição imprescindível e como uma condição de prestígio para o exercício da sua própria profissão, coisa que até agora, infelizmente, não é generalizado. Já vamos voltar a esse tema. Entretanto, eu gostava de perguntar ao António.
como é que vê o papel da ordem na sociedade portuguesa? Estava aqui o António Mendonça. Não, isso é uma pergunta muito interessante. Eu só queria acrescentar em relação àquilo que disse... Pode ser mais interventiva? Pode e deve ser mais interventiva. Mas só queria acrescentar algo muito importante em relação àquilo que foi dito pelo nosso candidato a bastonário. Eu penso que aquilo que eu queria dizer é muito importante. Nós temos uma lista de mulheres e homens, digamos, livres e independentes, que não estão subordinados a interesses económicos, que não estão, de alguma forma, condicionados por partidos político-ideológicos, que é uma grande vantagem, de várias correntes de pensamento. Pois isso é outra questão que eu lhe colocar. Não, de várias correntes de pensamento. Foi temos levantada pessoas que... a ideia de que a vossa candidatura será mais próxima de um espectro político, nomeadamente da área socialista. Não, quer dizer, nós temos realmente pessoas que são do Partido Socialista. Vocês dois, eu próprio e o nosso candidato a bastonário também é socialista, mas quer dizer, a maioria, por exemplo, dos membros da direção não são socialistas, não é? No Conselho Fiscal nós temos realmente a maioria dos elementos não são socialistas, quer dizer, portanto, em vários órgãos a maioria não é socialista. É só uma questão de se ver quem é que está nas listas e quem são os membros. Nós temos só na direção, que são 8 membros, nós temos 3 pessoas que são da área política do CDS, por exemplo, e 2 do PSD ou coisa assim parecida. Quer dizer, agora não vou estar realmente a nomear particularizar. Portanto, quer dizer, não somos de facto de nenhum partido político em especial. Mas há uma visão sobre o que deve ser o papel do Estado na sociedade. Há uma visão. Claro que somos todos democratas. Qual é esse denominador comum? Ora bem, esse denominador comum tem que ver com o facto de nós queremos, essencialmente, valorizar a classe dos economistas. É preciso ver que a Ordem dos Economistas tem vindo a diminuir, o número de membros da Ordem dos Economistas tem vindo a diminuir há muitos anos esta parte. Queremos realmente mostrar que a Ordem dos Economistas serve os seus interesses e, portanto, motivá-los a estar na Ordem dos Economistas. Queremos fazer com que eles participem na vida política, social, económica, nacional, que possam contribuir para um novo modelo de desenvolvimento económico sustentado e sustentável. E que sintam que vale a pena fazer parte da Ordem. E vale a pena e demonstrar que vale a pena fazer parte da Ordem para influenciar os centros de poder político no sentido de alguma forma, os sensibilizar para essa necessidade de haver realmente políticas que permitam a convergência em termos de desenvolvimento económico com a União Europeia. E que é importante realmente haver um bom ordenamento do território, que é importante haver um planeamento estratégico para a economia nacional. Isso tudo é importante. E daí nós estamos muito interessados, já fizemos isso em certa medida, realmente, na delegação do Centro e Alentejo. É importante promover certos debates sobre o futuro da Europa, que vamos fazê-lo novamente, sobre realmente o futuro da Península Ibérica, portanto o encontro ibérico, que é também algo muito importante. Apostar... Ou seja, contribuir para uma visão estratégica sobre a economia portuguesa. Apostar na lusofonia. Nós criamos, aqui com a grande ajuda também do nosso, na altura, e hoje em dia ainda, presidente da delegação do Centro e Alentejo, criámos a ALECOM, a Associação Lusófona da Economia, com os países lusófonos, que depois não pôde desenvolver a sua atividade por causa da pandemia, mas nós queremos retomar esse projeto, é algo realmente fundamental, que nunca tinha sido feito pela Ordem dos Economistas. Nós realmente pretendemos sensibilizar tudo aquilo que são os conselhos de especialidade para discutir realmente problemas específicos sobre a auditoria, a análise financeira, realmente a gestão empresarial e os aspectos mais importantes da gestão empresarial, sobre política económica, etc. E isso vamos fazê-lo. Temos realmente pessoas insuspeitas, por exemplo, na parte toda da economia e gestão empresarial, temos o Dr. Poças Esteves, que é realmente... Olha, outra pessoa que é insuspeita de ser realmente socialista. Ora bem, temos muitas pessoas, temos na direção a professora Margarida Mando, que é vice-reitora da Universidade Católica, insuspeita de ser socialista, a doutora Marta Maris, é uma lista plural. É claramente plural. Mas claramente plural. Mas voltando um bocadinho atrás, há aqui uma visão que vocês partilham em relação, por exemplo, ao papel da iniciativa privada, ao papel do Estado na sociedade. Somos a favor, realmente, que é importante, é essencial a iniciativa privada. O Estado tem um papel complementar muito importante a desempenhar em relação à iniciativa privada. Menos liberal
que é outra alternativa? A generalidade das pessoas com quem eu tenho discutido estes problemas não é propriamente ultraliberal, não é liberal pura, não é realmente. Não tem a obsessão de que é preciso realmente acabar com a economia social de mercado. Não tem a obsessão de acabar com realmente todo tipo de intervenção do Estado na economia. Não tem essa obsessão. Pelo menos aqueles que eu conheço. Realmente, portanto, temos essa limitação de espírito, não é? Temos essa limitação de espírito. Mas não somos coletivistas, nem somos a favor que deve haver realmente um peso excessivo do Estado na economia, nada disso. E, portanto, achamos que é importante tomar iniciativas que promovam o contacto nosso com a sociedade. Queremos criar um observatório de economia, o que é muito importante. Ou seja, fazer com que a Ordem tenha influência nos grandes debates públicos sobre os temas que interessam à sociedade. Essa contribuir é que é a também questão. para resolver valorizar este impasse que o António Mendonça estava a referir do facto da economia portuguesa não crescer. Exatamente, valorizar o Congresso dos Economistas e, sobretudo, questionar realmente, enfim, aqueles que são os decisores políticos sobre porque é que realmente nós não estamos a ter um melhor desempenho da economia. Isso é realmente fundamental. Portanto, temos colocar o tema do crescimento na agenda política. Do crescimento e do desenvolvimento, não só do crescimento e do desenvolvimento. O que é preciso realmente fazer para desenvolver? Uma das questões muito importantes que tem sido muitas vezes equacionada pelo nosso candidato a bastonário é a aposta na maximização do bem-estar do conjunto dos stakeholders. Quer dizer, quando nós pensamos na gestão empresarial, há autores que já desenvolveram também o mesmo tipo de análise. Não pensamos só em termos de maximização da rendibilidade, mas pensamos em maximização, digamos assim, do bem-estar e da utilidade para o conjunto de stakeholders. É o capitalismo do stakeholder versus shareholder. Exatamente, stakeholders, quer dizer, portanto, não só os acionistas e os gestores, mas também os clientes, também os fornecedores, que é o conjunto de stakeholders. Isso tem que ser, e os trabalhadores também, quer dizer, isso tem que ser essa visão é, no fundo, uma partilhada por todos os membros da vossa lista e, portanto... Sim, essa visão mais globalista, digamos assim, é realmente partilhada pelos membros da lista. Muito bem. António Mendonça, entre os vossos princípios da vossa candidatura está também a criação de oportunidades profissionais para os economistas. Pode explicar-nos que tipo de oportunidades são essas e como é que a Ordem pode ajudar? Aliás, essa questão é uma questão que tem a ver também com a ligação e com aquilo que nós defendemos, que é o reforço da ligação da Ordem com os membros. Digamos, a questão do value for money, não é, que os economistas utilizam muito, têm que perceber que a Ordem é mais do que uma associação em que paga uma cota e fica por isso mesmo. Portanto, tem que oferecer uma contrapartida. E essa contrapartida é precisamente, enfim, defender e promover os economistas, particularmente os jovens economistas. Mas não só. Nós temos que ter uma intervenção mais ativa no sentido da criação de redes de promoção, digamos, de criar plataformas de oferta de empregos, particularmente para os jovens economistas, e também ter a capacidade de os acompanhar ao longo da evolução na sua carreira, criando e gerando também oportunidades e intervindo também em termos das próprias formações, estabelecendo protocolos com escolas, universidades, no sentido de criar as condições para que os próprios jovens possam evoluir. Portanto, uma atenção muito importante aos jovens, e particularmente num contexto em que muitas vezes eles, enfim, começam a trabalhar com salários... E muitas vezes são obrigados a ir para o estrangeiro para encontrar oportunidades. E muitos são obrigados a ir para o estrangeiro. E, portanto, essa é uma relação fundamental. Mas também não só. Porque muitas vezes nós temos colegas, e por volta dos 40 ou 50 anos, que fazem uma mudança radical por várias razões, e, portanto, também aí nós pretendemos criar um gabinete de executivos que analise e que avalie precisamente como apoiar as pessoas que numa determinada fase da vida estão em transição de carreira. E ligação às empresas? Há alguma coisa prevista, por exemplo, para facilitar a integração profissional dos jovens? Sim, exatamente. Quer neste conselho que eu estava a falar, um conselho de executivos, é evidente que nós vamos buscar membros da Ordem que estejam ligados e que sejam importantes do ponto de vista da gestão das empresas e, portanto, ou seja, nós temos um conjunto de valores incríveis na Ordem que estão desperdiçados, porque se nós aproveitarmos essas competências, elas serão importantes não apenas para a afirmação da Ordem, mas também para o próprio país. E a Ordem tem esse dever e essa obrigação de mobilizar as competências que temos disponíveis na Ordem para pôr ao serviço do país, daí a terceira componente. Mas desculpe se me permite dizer uma pequena coisa, enfim, para também não mobilizar as atenções, que tem a ver um pouco a questão
que há pouco tinha colocado ao meu colega António Rebelo de Sousa relativamente a ser mais ou menos liberal, mais ou menos intervencionista. Eu quero dizer que, em relação à ordem, nós aceitamos todos os economistas. Quero dizer, não discriminamos pelo facto de ser mais liberal ou mais intervencionista. Isso é muito importante. Pelo contrário, o que nós nos propomos fazer é integrar essas diferentes visões, enfim, desde que elas sejam, obviamente, defendidas numa postura honesta, para as integrar e para... Ou seja, um congresso organizado por vocês terá gente de todos todas, não só terá, como queremos que tenha. Claro. E isso é uma questão que eu afirmo publicamente, que é nós não discriminamos absolutamente. Todos nós temos direito, e temos seguramente, aliás, conhecem as minhas posições relativamente à economia, como ela deve ser organizada, estruturada, mas atenção, há um respeito extremo pelas diferentes posições. Mesmo na nossa direção, seguramente, que existem nuances relativamente ao liberalismo ou ao mais intervencionismo. Claro. E, portanto, isso é fundamental e é algo que engrandece e dá força à ordem, a capacidade de que a torna mais representativa, no fundo. Exatamente, os economistas de diferentes formações para convergirem para um propósito de serviço ao país. E há aqui também outra ideia que consta da vossa candidatura, que é a ideia de descentralizar atividades. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer, por exemplo, a delegação do Norte fazer atividades, ou ter autonomia para fazer certas atividades, ou do Sul também, do Centro? Como é que em isso parte pode sim, ser feito? digamos, mas isso já se faz. Mas repare, eu estamos há 4 anos numa delegação regional que é maior, tem bem, É do 60%, Centro, não é? Centro. É do Centro e Alentejo, enfim, tem praticamente 2/3 do país, e em número de sócios também é qualquer coisa parecida com essa grandeza, mas nunca tive uma reunião, por exemplo, do bastonário com as delegações regionais ou com as direções regionais para discutir orientações e iniciativas do conjunto da ordem. Quer dizer, esta descentralização não é no sentido de cada um faz o que quer, mas quer dizer que cada um deve fazer de acordo com aquilo que são as dinâmicas específicas da zona em que intervém, para haver uma convergência e uma confluência para o conjunto da ordem. No fundo, o bastonário deve ter um papel de dinamização e de articulação com as próprias delegações regionais, mas terá as suas próprias competências e também as competências das delegações regionais devem ser alargadas no sentido de permitir uma relação de proximidade com os membros, que é isso que nós queremos ter. Exatamente. Portanto, Essa questão da coordenação é fundamental. E realmente nunca se fez isso até agora. Eu também, se me permitisse, também queria chamar a atenção para algo que é muito importante em relação ao nosso candidato a bastonário. É que aqui realmente uma grande diferença entre nós e porventura outras correntes é que nós não precisamos de importar ninguém para encontrarmos um candidato a bastonário da Ordem dos Economistas. Nós vamos buscar alguém que já está há muito tempo na Ordem dos Economistas, que já tinha estado na direção da Ordem dos Economistas, que foi nos últimos 4 anos presidente da delegação do Centro e Alentejo, com provas dadas, ótimas provas que foram realmente prestadas na Ordem dos Economistas, e que é alguém que, para além de mais, tem grandes qualidades, não é? Por estar aqui presente, grandes qualidades de inteligência, de persistência, realmente é uma pessoa de caráter, é uma pessoa... enfim, com grandes qualidades também de trabalho, que também é útil realmente refere-se ao facto ter qualidades de trabalho. Do cabeça de lista da outra candidatura, Pedro Reis, ser membro recente da Ordem e ter o apoio do atual bastonário. Bem, quem o está a dizer é o meu amigo, eu não disse isso. Eu apenas disse que nós temos realmente um candidato com provas dadas na Ordem dos Economistas, que já está há muito tempo na Ordem dos Economistas e que realmente tem tido um papel muito importante na Ordem dos Economistas. Mas pegando no que está a dizer, também no que disse o António Mendonça a respeito da forma como o atual bastonário se relaciona com as delegações regionais, a vossa candidatura é uma ruptura face ao que tem sido a norma com este bastonário? Não, digamos, bastante diferente, porque o atual bastonário, de facto, pela sua praxis, nunca deu a indicação de querer promover um relacionamento periódico, realmente, e querer promover também uma coordenação de atuações com as diversas delegações. Isto sempre pareceu desde o princípio. E de facto, há aqui, sobretudo, um problema. Nós, inclusive, o nosso candidato a bastonário convidou o bastonário em exercício para estar presente na escritura da Constituição da Associação Lusófona de Economia, e ele esteve, mas, quer dizer, pela sua postura, sempre deu a entender
que não considerava realmente a Associação Lusófona de Economia como sendo algo profundamente prioritário, não é? Enfim, portanto, digamos, a partir de certa altura, em relação a algumas iniciativas das delegações, designadamente da nossa delegação, dava a entender que havia um certo distanciamento, não é? Ora bem, e isso também penso que não terá sido muito positivo, não é? Acho que não terá. E, sobretudo, o que eu acho que é realmente ser verdade, que eu não sei se é verdade ou não, que realmente só entrevistando o atual bastonário é que se poderá saber ao certo realmente como é, o que é que realmente terá acontecido, mas criar na opinião pública a convicção de que aquilo que era um movimento, digamos, da base para o topo, realmente bottom-up, realmente das delegações para o topo, no sentido de criar realmente um consenso para uma nova lista, realmente de convergência, que isso era algo que tinha que ver com uma manipulação partidária, isso é totalmente errado, quer dizer, é totalmente inverdade. Mas acha que essa ideia partiu de Rui Leão Martins? Eu não sei, mas fiquei um bocado com a ideia, a certa altura, que partiu de alguém sem qualquer tipo de fundamento, não é? E isso é totalmente incorreto, não é? É uma grande injustiça. É uma grande injustiça e acho que é uma grande injustiça quando, ainda por cima, nós estamos perante uma lista de candidatos que integra pessoas de grande valor, individualmente, não é? Eu já falei de várias pessoas, não é? Que não merecem esse rótulo ideológico. Que não merecem realmente esse tipo de tratamento. Não é? António Mendonça, que balanço faz do mandato do atual bastonário? Vamos lá. É daquelas perguntas complicadas porque eu tenho que ser verdadeiro e, portanto, eu julgo que o Dr. Rui Leão Martins já lá está desde 2010, portanto, ou seja, 11 anos, e antes disso esteve na direção do anterior bastonário, o Dr. Francisco Morteira Nap. Portanto, é uma pessoa conhece bem a ordem, que conhece bem, enfim, tem trabalhado. Eu próprio fui convidado pelo Dr. Leão Martins, quando saí do governo, para integrar a lista dele, enfim, candidato, e tive todo o gosto, todo o prazer em trabalhar na direção. Eu estava na direção, entretanto estava em curso a criação da delegação regional, enfim, tinha havido mudança dos estatutos e antes não existia, passou a existir a delegação regional do Centro e Alentejo, e a comissão instaladora, por unanimidade, convidou-me para ser o primeiro candidato a presidente. E eu fiquei assim na dúvida, até tive uma brincadeira com o Rui Martins, então queres correr comigo na direção? Bandas para a delegação, e eu disse, não, nem pensar nisso. E eu aceitei, enfim, em todo o espírito de colaboração, e julgo, enfim, que nós acabámos por realizar um bom trabalho, que no fundo instalámos verdadeiramente a delegação do Centro e Alentejo e tivemos, enfim, um trabalho. Agora, a partir de certa altura, para nós foi evidente que a Ordem estava a chegar a uma situação de bloqueio. Vamos lá ver, qualquer pessoa que está, aliás, por isso é que existe na legislação a limitação de mandatos, precisamente para permitir dar um salto, porque as pessoas naturalmente têm tendência, aliás, eu quero dizer em primeiro lugar que eu tenho maior respeito e consideração pelo Dr. Rui Leão Martins, embora, enfim, tenha e discorde, enfim, profundamente, nem é tanto discordar, é achar que ele não imprimiu à Ordem a dinâmica que deveria ser realizada e que eu acho que permitiu que a Ordem, ou levou a que a Ordem chegasse a uma situação, de facto, de grande divórcio relativamente àquilo que são hoje os economistas, na sua diversidade. E, portanto, as duas uma. Ou nós conseguimos recuperar uma relação e alargar substancialmente o número de membros da Ordem. Para ter uma ideia, hoje licenciam-se mais por ano nas diferentes áreas das ciências económicas, ciências empresariais, financeiras, etc. Enfim, não quer dizer que todas essas pessoas tivessem currículo para entrar na Ordem ou que fossem aceitos na Ordem, mas quer dizer, há um potencial imenso de recrutamento e que são praticamente mais do dobro daquilo que são neste momento os membros da Ordem, quer dizer, uma situação insustentável. E, portanto, acho que é importante, enfim, e é isso que nos levou a apresentar e a promover esta candidatura, é isto, é ou não é o momento, ainda vamos a tempo, não vamos a tempo, de facto, de recuperar a afirmação da Ordem dentro dos economistas em sentido amplo. E reparem, isto tudo foi acelerado pela situação do país. E reparem, há aqui uma interação entre papel dos economistas e desenvolvimento económico do país. Quer dizer, os economistas têm, por força da sua formação, por força da sua competência técnica, têm efetivamente uma responsabilidade muito grande em criar as condições e em
digamos, promover esse desenvolvimento Para que o país económico, não é? avance. E, obviamente, que os economistas, do ponto de vista profissional, também beneficiam do desenvolvimento económico do país, mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de valorização profissional, eles têm com isso, não é? E, portanto, são estes desafios, quer dizer, um desafio interno à relação da Ordem com os economistas, mas também um desafio externo na relação da Ordem com a sociedade portuguesa, com a economia e o mundo empresarial. Esse aspecto que eu gostava de perguntar agora, que é, temos pela frente agora as verbas do PRR, temos uma série de grandes projetos que estão para avançar. A Ordem pode também ter um papel, eu não diria na fiscalização, mas no acompanhamento desse tipo de projetos? Eu acho que não pode, eu acho que deve. E é isso que nós queremos fazer. É um eixo fundamental da nossa intervenção. Aliás, uma das nossas propostas é a criação de um Observatório da Recuperação Económica e do Desenvolvimento. Nós até vamos reivindicar, enfim, nas estruturas que o Governo já estão criadas e que seguramente irá criar para acompanhar todo o desenvolvimento do Plano de Recuperação e Resiliência, que haja uma participação, aliás, como existe a outros níveis, de uma representação da Ordem dos Economistas. Para, precisamente, mas isso é independente do observatório que nós queremos criar ao nível da Ordem, que queremos mobilizar economistas reconhecidos, de competência, e cá está, de diferentes concepções e de referências teóricas, não vamos privilegiar este ou aquele, vamos procurar até que estejam e que integrem esse observatório. E com independência face ao Governo. E que sejam independentes, que sejam isentos e que sejam capazes não apenas de acompanhar, mas de monitorizar, e esse é muito importante, o aspecto. Quer dizer, a Ordem tem um papel insubstituível, aliás, como outras ordens têm, e isto não é uma questão de corporativismo nem nada disso, reparem, é uma questão de responsabilidade e de dádiva dos economistas relativamente ao país, não é? É nesta postura que nós nos queremos considerar e este é um grande projeto e uma grande aposta. Uhum. Muito bem. Aliás, até completando, eu também queria dizer aqui, realmente que eu pessoalmente não tenho nada contra o atual bastonário, até tinha algumas relações de amizade com ele e tenho consideração pessoal e tal. Agora, realmente penso que de facto não é a pessoa ideal para continuar a exercer as funções e que o nosso candidato realmente poderá vir a fazê-lo muito em melhores condições do que ele. Mas também uma andorinha não faz a primavera, não é? Portanto, também uma andorinha não faz a primavera. Sozinho, mas o bastonário sozinho, tem que ter uma equipa com ele. Mas nós temos uma equipe que é melhor do que a equipe que ele tem hoje em dia, realmente, do meu ponto de vista. Agora, temos uma equipa com proposta para ser apresentada. Agora, a questão que eu acho, e que é realmente também muito importante, é a seguinte, é que nós pensamos, e eu estou de acordo com aquilo que disse o professor António Almeida, António Mendonça, nós temos que fazer um acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência e das políticas do Governo, enfim, com a maior competência e eficiência que nos for possível, porque enfim, embora eu seja da mesma área política, eu tenho muitas reservas em relação a muito que se tem feito ao nível do Governo e penso que tenho reservas inclusive em relação ao próprio Plano de Recuperação e Resiliência. Quer dizer, acho que talvez teria sido interessante apostar em completar também com uma perspectiva de criação de clusters, realmente, e dar também até certo ponto, uma maior relevância em alguns aspectos à própria iniciativa privada. Pois é, queria perguntar, salvo erro, cerca de 14% do plano destina-se aos privados. Não, mas depois se pensarmos também digamos, nas repercussões indiretas da iniciativa privada, é um bocado mais, os efeitos da iniciativa é um bocado mais do que isso. Mas devia ser uma fatia maior? Mas sim, não via inconveniente em que realmente pudesse ser até um pouco mais do que realmente estava previsto, ou do que está previsto neste momento. Agora, pelo contrário, o que julgo é que nós temos que apresentar propostas consistentes, que têm que ser bem estudadas, realmente com fundamentação teórica, isso parece-me realmente muito importante. Nós, depois, em termos institucionais, temos que desenvolver também relações com as outras organizações que existem, as outras ordens, por exemplo, profissionais. Isso é outra questão que é uma questão realmente também muito importante. Que é o regime das ordens tem vindo a ser revisto, até por questões europeias. E com o conceito das ordens e também. Faz sentido ainda existirem ordens profissionais em 2021? Eu acho que sim. E até eu acho que, por isso mesmo, nós teríamos que repensar
como é que, no futuro, a atividade das ordens deveria ser regulada através até do Conselho Nacional das Ordens e tudo mais. Mas eu penso que sim. E, por exemplo, no que respeita realmente à Ordem dos Economistas, eu penso que há um aspecto muito importante, um aspecto particular, que é o do ato económico, que também deveria ser estudado. Quer dizer, há que pensar em atos económicos que deveriam ser praticados especificamente pelos economistas e que deveriam ser valorizados. Mas qual seria a vantagem para a sociedade de uma medida dessa? Não, é da credibilização da intervenção dos economistas. E esses atos seriam, por exemplo? Quer dizer, pode haver atos na apreciação, por exemplo, da situação de insolvabilidade de uma empresa ou na viabilidade realmente de um projeto realmente económico, quer numa perspectiva micro, quer numa perspectiva macro, que poderiam ser praticados com o aval da ordem. Ou seja, por exemplo, uma entidade, por exemplo, tem um projeto candidato a fundos do PRR, por exemplo, e a ordem iria, por exemplo, certificar que aquele projeto é viável. Exatamente. Qualquer coisa desse género, que deveria ser melhor pensada, mas que credibilizava a intervenção do economista. Mas a ordem tem que como acontece com as outras ordens. Como acontece com as outras ordens. Nesse caso, teria que passar a ter. Teria que ter mais associados. Teria que ter, talvez, claro que passaria a ter mais associados, assim o espero, mas teria que estar apetrechada para esse efeito. Isso é algo que nós temos que pensar bem, porque credibilizava a intervenção dos economistas e de alguma forma, dava a garantia de qualidade realmente na apreciação de projetos de viabilidade. Isto é algo que realmente muito importante, que também deveria ser devidamente analisado. Realmente eu penso que é algo... E é inovador. Ninguém tem falado nisso. Ao nível das diversas candidaturas da Ordem, ninguém tem falado nessa ideia. Mas isto faz parte da vossa candidatura ou é uma faz ideia parte, sua? Faz parte do nosso próprio programa, o ato económico, exatamente. Que no fundo é um pouco como os advogados têm atos que são reservados a advogados, arquitetos, engenheiros, quer dizer, as diversas ordens, não é? Porque bem sei que se pode dizer que isso pode ser um bocado limitativo em relação a certo tipo de atividades, mas nós também temos que responsabilizar os profissionais e temos que garantir a qualidade. Isso também é algo muito importante. Mas, por exemplo, as outras ordens têm conselhos deontológicos, têm órgãos disciplinares. Mas nós também temos. Mas, por exemplo, nesse tipo de função, ou seja, se um economista não estiver à altura das suas funções... Sim. Não, isso tem que ser acautelado. E nós vamos fazer os possíveis para isso, até em termos éticos, que realmente nós não podemos aceitar que estejam na ordem dos economistas pessoas que do ponto de vista ético, tenham comportamentos que sejam condenáveis. Isso eu penso que é uma das preocupações que temos que passar a ter. Aliás, penso que a Ordem já tem essa preocupação, mas temos de estar particularmente atentos em relação a essa questão. Aliás, se me permite só os próprios colégios de especialidade que a Ordem tem, enfim, há vários nos estatutos, neste momento estão em funções cerca de 6 colégios de especialidade, alguns até são muito particulares, portanto, por exemplo, o Conselho de Gestão de Insolvências, de Recuperação de Empresas e Gestão de Insolvências, ou os Conselhos de Auditorias, têm, enfim, algumas dezenas de membros, enquanto o Colégio de Economia Política ou o Colégio de Economia e Gestão de Empresas tem milhares, não é? E, portanto, há aqui uma diferença muito grande, mas a constituição desses colégios também obedece muitas vezes a exigências de natureza regulamentar e de natureza das próprias agências de regulação, da CMVM, da autoridade tributária, dos tribunais, que exigem determinadas características para, de facto, os economistas poderem desempenhar esse tipo de funções. E o que nós queremos é facilitar, efetivamente, a relação através dos colégios de especialidade, em que nós podemos dar um maior peso, uma maior capacidade de intervenção e, portanto, de estabelecer protocolos e discussões com as entidades reguladoras dessas áreas, para precisamente até facilitar, enfim, que hoje são atividades muito restritas, mas facilitar a própria participação dos economistas, não é? E, portanto, é um trabalho, e o que eu quero dizer é, digamos, não é tanto o problema de restringir, pelo contrário, o que nós queremos é alargar e, simultaneamente, responsabilizar quem exerce essas funções. Já aqui falamos do atual bastonário, mas há também a candidatura do Dr. Pedro Reis, e gostava de saber porque é que, na sua opinião, o que é que distingue a sua candidatura da dele? E porquê é que os economistas devem escolher você para bastonário? Quer dizer, vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu quero dizer que compete aos economistas decidir, não é? E, portanto, ter a oportunidade em eleições de se manifestarem. A diferença entre a nossa candidatura e a candidatura, enfim, opositora, tem a ver com a própria gênese particular, não é? A própria gênese acho que é fundamental. Enfim, eu julgo até
que esse é o aspecto central, porque de facto a nossa candidatura é uma candidatura, digamos, de ruptura. Nós assumimos a ruptura com aquilo que tem sido a vida da Ordem e a intervenção da Ordem até este momento, assumimos claramente a ruptura, mas também assumimos uma ruptura que vem do nosso trabalho interno, da nossa continuidade e também digamos, da experiência que nós temos tido de relacionamento com os membros. É muito importante. Ou seja, a vossa candidatura, além de ser de ruptura, é uma candidatura que vem da base para o topo. Exatamente. Base. E é uma candidatura, enfim, que vem de dentro, não é? Portanto, orgânica. Ou seja, nós temos, no fundo, os históricos connosco, mas temos também muita gente jovem que entrou há relativamente pouco tempo, alguns até na mesma altura que o candidato a bastonário da outra lista, não é? Portanto, desse ponto de vista, estão em pé de igualdade, mas não são candidatos a bastonário. E, portanto, esse seria, enfim, eu estou em querer... Aliás, eu quero aproveitar para saudar os colegas que integram a outra lista, a maior parte dos quais, enfim, pelo menos aqueles que eu conheço, tenho o maior respeito e consideração, enfim, outros não conheço ainda quem são, mas aqueles que eu conheço, tenho por eles todos o maior respeito e consideração. E se for eleito bastonário, conta com eles também para compete aos nossos colegas, aos membros da Ordem, fazer as opções e fazer as escolhas, não é? Naturalmente que eu saberei, enfim, comportar-me e respeitar aquilo que for a escolha dos meus colegas, como é óbvio, não é? Queria também dizer, só para completar aquilo que muito bem já foi dito pelo nosso candidato a bastonário, eu acho que eu não tenho nada contra o candidato a bastonário contra nós, quer dizer, até tenho alguma simpatia por ele, pessoal, realmente, enfim, e conheço, enfim, e para cá ainda não vi bem os membros da outra lista, portanto não conheço, não posso pronunciar, mas penso que realmente serão com certeza pessoas que têm os seus predicados, não é isso que está em causa. Agora, tem que ser eles a dizer o que é que defendem de diferente de nós, porque nós é que aparecemos em primeiro lugar. Quer dizer, nós anunciámos primeiro a nossa candidatura, que apareceu numa notícia no Expresso em julho, ainda em julho. Nós realmente demos conhecimento de que tínhamos uma candidatura realmente através até, inclusive dessa notícia, aos membros da Ordem e o próprio bastonário também já sabia que nós estávamos interessados em apresentar uma candidatura, mas ficou a saber por essa mesma notícia, não é? E ele apoiou formalmente o outro candidato. E ele, portanto, sabia que nós íamos apresentar um candidato já em julho. Ora bem, e nós demos também a conhecer nessa altura o nosso programa aos membros realmente da Ordem. E portanto, desde princípios de agosto, que os membros da Ordem sabem qual é o nosso programa. E portanto, para ter aparecido uma outra lista, é porque realmente alguém, tendo lido o nosso programa, tendo analisado o nosso programa, chegou à conclusão de que queria um outro programa para apresentar, diferente do nosso. E portanto, esse mesmo alguém é que tem que explicar quais são as diferenças em relação ao nosso programa, porque de facto nós fomos os primeiros a tomar iniciativa. Aliás, até penso que em algumas coisas retomaram algumas das nossas propostas, olha, por exemplo, a respeito da questão da igualdade do género, e também realmente retomaram o nosso programa. Pegando nesse tema da sustentabilidade e da igualdade de género, gostava de saber a vossa opinião, ou seja, as vossas propostas, não só na área da igualdade de género, mas também na sustentabilidade. Não sei se o António Mendonça quer... Quero com todo o gosto para dizer o seguinte. De facto, como disse o meu colega António Rebelo de Sousa, muito bem, nós começamos a movimentar-nos no sentido da preparação de uma candidatura em julho. E em 31 de julho nós enviámos aos nossos colegas um primeiro documento assinado por mim, enquanto Presidente da Delegação Regional do Centro e Alentejo, pelo António Cunha, o Presidente da Delegação Regional do Norte, o Carlos Manso, membro da direção da Delegação Regional do Algarve, António Rebelo de Sousa, Paulo Correia, Maria Rosa Borges e Miguel Fonseca, também membros da delegação. E fizemos de propósito, podíamos já na altura ter posto 100 pessoas a subscrever isto, mas resolvemos circunscrever às pessoas que tinham responsabilidades institucionais na Ordem. E é um primeiro documento, que é os economistas ao serviço do país, que nós designamos de plataforma eleitoral. No site da Ordem. Esta foi a primeira que distribuímos a todos os membros e que marcou o arranque, porque era evidente que era em torno desta plataforma que nós quisemos congregar os nossos colegas para a apresentação de uma candidatura. Depois evoluímos para, digamos, um documento mais conciso, mais preciso a partir disto, que é mudar a ordem, prestigiar os economistas e servir o país, quer dizer, tem havido uma evolução normal. E, portanto, é este, aliás, que é, enfim, de forma mais concisa, o nosso manifesto para a ordem. Além do mais, não fica por aqui, porque nós estamos neste momento a criar uma comissão de honra, que a ideia é
dar contributos para a concretização deste plano e também preparar um próximo plano de atividades, enfim, que se nós formos escolhidos pelos colegas, como esperamos, vamos ter que depois apresentar à Assembleia Representativa e aos órgãos nacionais um plano de atividades e o respectivo orçamento, né? E, portanto, estamos também já a trabalhar no sentido de ter inputs dos nossos colegas para construir esse plano de atividades. Relativamente às duas coisas que esteve a falar, o nosso observatório, aquilo que eu há pouco falei, era do desenvolvimento económico e da sustentabilidade. Isto significa que nós vamos dar uma grande prioridade enfim, relativamente ao plano de recuperação e resiliência, mas não só em termos de objetivos de natureza mais estratégica que possam estar associados, no sentido de ver quais os impactos em termos de sustentabilidade. Sustentabilidade a vários níveis, não é? Sustentabilidade económica, sustentabilidade social, sustentabilidade climática, energética, enfim, todos os aspectos que hoje em dia constituem as grandes referências, nós vamos dar especial cuidado a isso e, portanto, está na própria designação do observatório que nós nos E o tema da igualdade de género? Igualdade de género, nós avançamos, aliás, já neste plano, na primeira plataforma apresentada no final de julho aos nossos colegas, avançamos aqui na ideia da criação, precisamente, de uma comissão para a igualdade de género. Porque, repare, a igualdade de género, atenção, nós não reduzimos a igualdade de género meramente a uma questão quantitativa, X homens, X mulheres, etc. Porque hoje em dia, provavelmente, em grande parte das escolas, já há mais economistas, ou já se licenciam mais economistas mulheres do que homens. E, curiosamente, também, muitas vezes, são elas que têm as melhores classificações. Portanto, ou seja, as mulheres não precisam, digamos, de privilégios especiais para se afirmarem. Elas têm conseguido, pelos seus méritos próprios, afirmar-se e é algo que, enfim, que temos que reconhecer, não é nada, é objetivo e em muitos domínios já suplantaram os homens. E, portanto, também já estão a entrar em todos os níveis. Agora, há um problema, que é que quando nós olhamos para quem tem lugares de topo, de responsabilidade, ainda há um déficit bastante grande das mulheres. E, portanto, o que nós queremos é, em primeiro lugar, analisar qual é a situação, quais são as razões que estão por trás disso e, portanto, trabalhar no sentido de que, de facto, também aí haja, efetivamente, um pleno desenvolvimento das potencialidades profissionais das mulheres. Onde se começa a sentir que já há uma maior desigualdade entre as mulheres e os homens, porque, por exemplo, no número de licenciadas, hoje em dia já há mais mulheres licenciadas do que homens licenciados. Depois, no mestrado, já há um certo equilíbrio, às vezes com predominância dos homens, e depois nos doutoramentos. Nos doutoramentos é que há realmente uma grande diferença. Aí há mais homens doutorados, ainda hoje em dia, do que mulheres. Tem que ver, exatamente, com o casamento e com as crianças, não é? Quer dizer, com o facto de começarem a ter crianças, e as mulheres aí, hoje em dia, estão numa situação mais desfavorável, infelizmente mais desfavorável. O que falou foi, no fundo, do contexto académico, mas, por exemplo, nas empresas há problemas exatamente. A Ordem quer ter também um papel interventivo nessa área. Claro, que nós vamos realmente alertar para essas questões. Que passa a haver realmente uma maior igualdade entre homem e mulher também no contexto empresarial. A todos os níveis. A todos os níveis. Aliás, e na política também. E na política, exatamente. E na política, não é? Mas, como eu disse, eu acho que as mulheres, elas próprias, independentemente da ordem, o que quer que seja, já estão a afirmar nas suas qualidades e nas suas competências. E, portanto, aquilo que nós fazemos é aproveitar essa dinâmica das próprias mulheres para reforçar essas tendências, não é? Há aqui uma frase que vocês usam no vosso manifesto, que é, não é economista quem quer. Agora, voltando atrás à questão da certificação, o que é que querem dizer por esta frase? Querem que haja, para alguém ver, ou seja, para alguém ser membro da Ordem, vão apertar os critérios? Não é apertar os critérios, vamos lá ver. Eu acho que os critérios atuais já são suficientemente exigentes. A Ordem participa, enfim, nas comissões também de acreditação a vários níveis, dá propostas para a organização dos cursos, e aí vamos manter, reforçar, não é aí que há a diferença. Quero dizer é o seguinte, tudo tem a ver com o prestígio dos economistas, não é? Porque hoje em dia qualquer pessoa comenta os assuntos económicos, dá opinião, está no seu direito. Não é? Mas atenção, uma coisa é um economista que tem uma formação específica, competente, que passa muitas vezes por critérios apertados, dar uma opinião. Outra coisa é uma pessoa que tem todo o direito a dar opinião, mas não pode assumir-se como economista, não é? E, portanto, também não é um simples curso de pós-graduação que alguém faz e tem uma formação noutra área, por muito competente que seja, que lhe dá esse estatuto, não é? Quer dizer, aliás, ninguém pensa, enfim, isso em relação aos médicos, aos engenheiros, que há, de facto, todo um percurso de formação, de responsabilização,
que importa ter presente, e é isso que nós dizemos. Quer dizer, muitas vezes até eu vejo, até próprios economistas a falarem das donas de casa como sendo os melhores economistas. Quer dizer, acho que é uma maneira de abordar uma profissão com toda a dignidade que tem, não é? Dessa maneira, não é? De facto, é nesse sentido que nós dizemos que não é economista quem quer, é quem tem formação, quem tem esforço, quem tem responsabilização, quem trabalhou para adquirir competências que não estão, digamos, não são acessíveis ao vulgar das pessoas, não é? O nosso tempo está mesmo a terminar. Eu agradeço a ambos a participação neste programa do JTV e agradeço também a todos os telespectadores que nos acompanham nesta nossa plataforma multimédia, através do site e das redes sociais do Jornal Económico. Até breve e um bom fim de semana.